Então, gente, a gente vai agora falar sobre a anamnese da coluna cervical de uma paciente que é o nosso tema da aula, né? A gente vai começar a falar da osteoartrose na região cervical, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é colocar a paciente de pé, chega um pouquinho mais para cá, para frente da câmera, isso, a gente vai colocar a paciente de pé e vai observar a posição da cabeça dela na visão anterior, tá? A gente nota que ela tem uma ligeira inclinaçãozinha da cabeça para a direita, tá? Isso aqui já entra na nossa anamnese. Aproveitando para avaliar, a gente vai observar também a altura dos ombros, para ver qual ombro que ela possivelmente pode ter mais alto ou mais baixo, tá? Então a gente nota que esse ombrinho dela aqui é um pouco mais baixo, isso faz parte da avaliação da região cervical, tá? Vira de ladinho. A gente vai fazer a avaliação pro lado direito, então observando a posição da cabeça dela, tá? Então aqui é visível que ela tem uma tendência a projetar a cabeça para frente. Então a gente vem aqui no lobo da orelha dela e palpa aqui, ó, no acrômio da escápula, que ele tá mais ou menos aqui nessa posição, ó. A gente faz exatamente essa medida aqui, ó, pode fazer até com uma caneta, tá? E a gente vê um distanciamento. Então o dedo tá aqui no acrômio e esse meu outro dedo tá aqui no lobo da orelha dela. Então a gente nota que ela tem uma tendência dessa projeção da cabeça para frente, ó, tá? É bem visível isso, tá bom? Então isso aqui do lado direito. Aproveitando, né, para ter uma visão também aqui da região do ombro, a gente verifica essa tendência dela a rodar esse ombro para frente, tá? Então essa tendência da cabeça para frente faz com que ela use muito esses músculos aqui anteriores, que é o econ e o escaleno, tá? Eles estão muito ativos. E deixa esses músculos aqui posteriores, que são os multífidos cervicais, os flexores cervicais profundos, bem hipoativos, mais fracos, tá? Então isso aqui é a visão lateral direita, a gente nota também a protusão do ombro. Agora vamos virar para o outro lado, agora para a visão lateral, para esse lado, agora o lado esquerdo. Então a gente observa que a cabeça dela tem essa tendência à projeção, né? Ela tem essa tendência à projeção. Mais uma vez aqui, ó, o acrômio da escápula e o lobo da orelha. Então tem um distanciamento para a gente notar, verificar essa projeção. E o ombro também com essa tendência à rotação interna, né? E essa tendência aqui à rotação interna significa que o músculo peitoral menor dela tá bem ativo, puxando exatamente esse ombrinho aqui para frente, tá? Agora vamos para a visão posterior, ela vai ficar de costas, aí, perfeito. Na visão, chega só um pouquinho para cá, na visão posterior, aí a gente vai dar uma confirmada na altura desse ombro, ó, esse ombro dela aqui é mais baixo, a gente observa, continua a observar a inclinação da cabeça dela para o lado direito. E o que mais a gente pode estar avaliando aqui, ó? Aqui eu estou palpando o processo espinhoso, tá? Da área torácica dela, da região torácica. Aqui eu vou palpar a borda medial da escápula, que está posicionada aqui. Na dúvida, pede ao paciente para colocar a mãozinha aqui atrás, ó, e a borda aqui, ó, ela aparece, tá? Aí a gente tira, solta a mão dele. Então aqui está a borda medial da escápula e aqui está a região torácica dela, o processo espinhoso. E mais ou menos uns 3 dedos, tá? Ó, a borda medial está aqui. O distanciamento aqui fisiológico deveria ser de 3 dedos, tá? Aqui a gente ainda consegue encaixar mais 2 dedos. Então essa escápula dela está bem protrada, tá bem rodada para frente, como a gente viu ali o ombro dela rodado. Então a gente compara sempre dos dois lados. Ó, a borda medial da escápula dela aqui, essa aqui então a gente verifica também, ó, a borda medial aqui, ainda caberiam aqui mais 2 dedos. Então ela tem ambas as escápulas protradas, né? Ela tem ambos os ombros rodados
para frente, tá? Então essa aqui é uma avaliação, pode virar de frente, fica de lado, por favor. É uma avaliação que a gente tem que estar verificando, porque a protusão dessa cabeça para frente faz com que ela tenha esse padrão muito usado aqui na região anterior do pescoço. Então ela utiliza muito o quê? Utiliza escalenos, e ambos esses músculos aqui, eles estão inseridos, né? Na primeira e na segunda costela. Então quando ela respira, a tendência dela é com que essas costelas elas se elevem. O peitoral menor, que também está inserido na segunda, terceira e quarta costelas, também fazem com que essa costela dela seja projetada para cima. Então, a tendência dela é ter um padrão respiratório apical, tá? Um padrão respiratório muito aqui em cima. É visível também, tá? Aí agora a gente vai virá-la de costas, uma outra avaliação. Ela tem o trapézio superior, tá? Bastante ativo, tá? Então é outro músculo também que faz com que essa cintura escapular fique muito tensionada. Quando ela respira, os músculos trapézio superior dela são muito fortes. E aqui embaixo, ó, na borda inferior da escápula, bem aqui embaixo, ficou na dúvida também? Pede ao paciente para botar a mãozinha aqui, ó. Aqui é o ângulo superior, aqui é a borda medial, aí eu vou palpando aqui o ângulo inferior da escápula dela, tá? Peço ela para tirar a mão de novo, e aqui eu posso testar se o músculo dela trapézio inferior tá bem fraquinho. Então eu peço ao paciente para fazer esse movimento aqui de flexão, e ó, agora que o ângulo inferior da escápula dela se movimentou, tá? Com mais de 90 graus de flexão. Ó, voltei. Então, o trapézio superior dela é muito ativo e trapézio inferior dela é hipoativo, tá? Então, eu tô aqui, ó, palpo no ângulo inferior, solicito a flexão. Ó, agora que o ângulo inferior da escápula dela se movimentou. Na verdade, ele deveria se movimentar com 30 graus e tá se movimentando com mais de 90 graus, tá? Pode ser feito também na abdução, ó. Peço para ela abduzir, ó, agora que o ângulo da escápula movimentou. E relaxa. Então, ela tem trapézio inferior hipoativo, trapézio superior muito ativo. Então, isso aqui é um desequilíbrio muscular. E o trapézio superior, ele é um músculo que ele precisa estar em harmonia com o trapézio inferior, porque aqui embaixo passa o plexo braquial. Tá? Então isso aqui pode comprimir os nervos dela que passam aqui e acabar causando mais ainda a cervicobraquialgia. E o trapézio superior, ele se insere aqui nas vértebras cervicais baixas. Então é um músculo que traciona muito a região cervical do meu paciente para um lado ou para o outro. Então isso aqui também causa a cervicobraquialgia. Tá? Então a gente aqui aproveita para falar da avaliação postural e falar dos músculos que deveriam estar mais ativos e estão hipoativos, tá? Virando novamente para cá, outro músculo também que nela tá hipoativo é um músculo localizado aqui, ó, que chama-se serrátil anterior, que ele também hipoativo auxilia nessa projeção, tá? E auxilia também nessa hipercifose, tá? Então a paciente tem uma cabeça projetada para frente, os ombros rodados para frente e uma hipercifose, tá? E o que acontece aqui, né? Também tem um outro músculo aqui, vou virá-la um pouquinho de novo para cá. Tem aqui, ó, então a borda medial, o ângulo superior da escápula aqui, né? Aqui tem o levantador da escápula, que é outro músculo também que é muito ativo e que faz com que essa cintura escapular fique muito tensa, tá? Então, é um outro músculo que a gente deve também relaxar. Aproveitando, virando de lado novamente, outro músculo aqui que também vai estar muito ativo é o deltoide, tá? Porque o deltoide é um músculo que geralmente a gente faz flexão, abdução,
extensão. Então, normalmente ele é um músculo muito ativo. Então, aquele paciente que tem dor na cervical, que tem a cervicobraquialgia, também pode ficar com uma complicação a mais, porque o deltóide ele traciona o ombro para cima. Então, aquele paciente que pode ter aquelas lesões no ombro, as tendinites do supraespinhal. Então, é um músculo também que está muito ativo aqui e que ele está tão ativo que ele perde para os músculos do manguito rotador. O manguito rotador, que é quando a gente executa esse movimento aqui, né? Isso aqui é o manguito rotador. O manguito rotador dela também é um grupo muscular que precisa ser exercitado, tá? Então, acabei falando para vocês aqui um apanhado dessa avaliação postural dessa cabeça projetada para frente, tá? Com esse padrão aqui, que possivelmente pode causar uma cervicobraquialgia. Agora, tem o contrário, né? Tem aqueles pacientes que têm a cabeça projetada para trás, né? É o contrário da posição do que ela está apresentando aqui pra gente, que é chamada postura do militar, tá? Aí são pacientes que têm um outro padrão postural, que é o diferente, né? Dessa cabeça dela projetada para frente, tá? Então, repetindo aqui, ela tem um encurtamento adaptativo desses músculos aqui occipitais, fraqueza dos músculos flexores, tá? É muito comum essas duas articulações aqui, C1 e C2, por essa projeção e esse queixinho assim, às vezes voltado para cima, comprimir os primeiros nervos occipitais. Então aqui o paciente refere muita dor nessa região aqui, ó, região da cabeça, atrás dos olhos. Aí conforme essa inervação, essa compressão aqui vai acontecendo na região mais baixa, é dor no pescoço, que provavelmente pode estar irradiando para os braços, para os membros e até as mãos, tá? E os músculos aqui hipoativos, por essa cabeça estar anteriorizada, são os flexores profundos, os multífidos, não esquecendo dos romboides, o serrátil anterior e o romboide inferior junto com o trapézio inferior, tá? E os músculos, agora ela vai virar de frente, e os músculos aqui hiperativos, tá? São o econ, que ele traz essa primeira costela para cima, os escalenos, que traz a primeira e a segunda costela também para cima. Isso aqui faz com que ela tenha mais a hiperlordose cervical. O peitoral menor, tá? Que tá aqui preso na terceira, na quarta e na quinta costela, que aí favorece essa protração da costela. E ela tem também além dessa projeção das costelas, eu vou mostrar para vocês no esqueleto, que aqui tem o ângulo de Charpy, né? Onde a gente termina as costelas, mais ou menos aqui nessa altura, ó, onde a gente termina as costelas, isso aqui é chamado de ângulo de Charpy. E dela, provavelmente, eu vou colocar ela deitada, a gente vai verificar, ela tem esse ângulo aumentado. Isso significa que os espaços intercostais dela também estão bem separados, tá? Porque ela tem toda uma tendência muscular a respirar aqui em cima. Então isso aí causa, os músculos intercostais, eles separam as costelas e aumentam aqui o ângulo de Charpy, tá? Então o que acontece? O diafragma ele encontra uma dificuldade para descer, tá? Então é todo um processo postural que a gente deve corrigir no paciente, que vai de contra a postura do militar, tá? Aí vira novamente aqui. A postura do militar, que é essa postura com a cabeça projetada para trás, ó. Tô tentando fazer o contrário nela aqui, tá? Na verdade, essa postura aqui seria o ideal para ela, né? Ó, o ângulozinho aqui, tá? Isso aqui seria o ideal, o posicionamento da cabeça dela. Já a questão do paciente, pode relaxar, que tem aquela postura do militar, né? Que é aquela postura com a cabeça projetada para trás. Esse paciente aí vai ter os músculos posteriores, que aí são os multífidos, que aí vai causar essa retificação cervical, o esplênio da cabeça e do pescoço, o reto da cabeça e do pescoço, o oblíquo da cabeça e do pescoço, que vão puxar as vértebras para trás,
tá? E os paravertebrais, que aí no caso o nosso paciente tem uma retificação e uma retropulsão da cabeça, tá? Então isso aí é interessante a gente verificar a posição do paciente, tá? Se ele tem uma antero ou uma retro. Virando de frente, aqui a gente pode pedir para ela executar os movimentos, tá? E ela vai fazer, ó, flexão lateral da cabeça, pode fazer muito pro lado esquerdo. Ó, nota que ela dá uma compensada, tá, gente? Ó, flexão lateral da cabeça. Agora a gente está avaliando os movimentos ativos. Agora para esse lado. Ó, notem a diferença de angulação. Vamos de novo. Para a esquerda e para a direita, tá? Então a gente observa aqui que ela tem uma limitação de movimento, tá? Parou. Aqui a amplitude máxima de movimento de flexão é mais ou menos de 80 a 90 graus, tá? Dessa flexão lateral aqui, tá? Ela deveria estar aqui com um movimento um pouquinho mais amplo, tá ok? Então essa flexão lateral, ela vai de 20 a 45 graus, tá? A flexão é que vai a 80. Então essa inclinação aqui para o lado direito e para o lado esquerdo, que deve ter mais ou menos uns 20 a 45 graus, ela apresenta uma limitação. Agora você vai encostar o queixinho no peito. Agora é um movimento, tá? Agora um movimento de flexão. Esse movimento de flexão, eu vou pedir para ela ficar de lado para vocês observarem melhor, tá? Ó, o movimento de flexão, é claro que a gente não está podendo verificar bem por causa da máscara, tá? Mas a gente tenta pedir ao paciente para encostar o queixo no peito, mas não abrir a boca para tentar compensar, tá? E essa flexão aqui é de 80 a 90 graus. Agora vamos fazer um movimento de extensão. Agora joga a cabeça para trás. Agora é um movimento de extensão. Ó, o movimento de extensão, ela deveria estar fazendo aqui um plano, né? O limite aqui é de 70 graus também. É um plano que é entre o nariz e a testa, tá? Ó, a gente nota que ela não consegue inclinar tanto essa cabeça em extensão. Então é um plano entre o nariz e a testa que deveria estar quase horizontal, tá? Vou dar uma comparada comigo, ó. Tá? Então ela tem pouco movimento de extensão da cabeça. Virando de frente, agora a gente vai pedir para ela fazer a rotação, tá? Ó, rotação, como se quisesse encostar, girar o queixo em direção ao ombro. Ó, ela já compensa rodando o tronco, tá? Então ela deveria estar aqui. Esse movimento também vai de 70 a 90 graus, faz para o outro lado. Ó, ela quase tenta compensar também. Faz de novo para o lado direito. Ó, ela compensa rodando o tronco, faz para o outro lado até que foi, né, um pouco melhor, tá? Então esses aí são o que a gente deve estar fazendo a princípio, tá? Dentro de uma avaliação da região cervical. Agora eu vou posicionar ela de uma outra forma para a gente continuar a verificar outros testes, tá?